Meus irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos alcançar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. Recentemente, mais ou menos há uma semana, sabe aquele dia em que você se sente deslocado, você não se sente bem, você começa a se cobrar? Neste dia eu estava triste, deixando-me vitimar pela tristeza, perguntando a mim mesmo se um amigo meu ele havia entendido a minha fala. Nessa cobrança íntima, nesse solilóquio, neste estado de espírito, eu me questionava: será que eu não o magoei? Será que o meu irmão ele entendeu o meu posicionamento? Será que ele compreendeu a minha postura? Será que ele interpretou bem? Será? E eu parei, pensei, olhei para mim mesmo e me deparei vítima desta neurose. A neurose de satisfazer todas as expectativas das pessoas. Perguntei a mim mesmo se no imo de minha alma, se a minha intenção era escorreita, sincera, se eu havia alimentado as minhas palavras com firmeza e honestidade de propósito, se a minha intenção era honesta e cristã, e eu respondia que sim. E por que eu estava naquele estado de espírito? Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Aliás, eu sei. É bem provável que vocês, a maioria, já passou por isso. Talvez nós não percebamos, mas a verdade é que nosso ego, às vezes, ele é forte demais. Esta preocupação com uma conduta irrepreensível. Essa neurose que nos aprisiona. Não que devamos ser descuidados ao relacionar com o nosso semelhante. Não. O cristianismo nos convida a sermos honestos, dignos, cuidadosos. Mas qual que é o liame? Qual que é a linha divisória entre fazer o bem e nos tornarmos prisioneiros das nossas neuroses, das nossas preocupações, dos nossos receios? Existe um caminho que Jesus Cristo nos apresenta. Este caminho é o caminho da humildade. A humildade nos leva, meus irmãos, a assumirmos o propósito maior, a abraçarmos a responsabilidade pelos nossos atos. Aqui na Terra não é só provável, é certo que nós iremos magoar, ferir, nós iremos errar. Por mais cuidadosos que sejamos, nós, num determinado momento, nós iremos prejudicar o nosso semelhante com a nossa fala. Isso é natural que aconteça, mas nós percebemos de forma nítida. Eu não sei se você já se deparou com esse estado de espírito em que o ego tenta dominar o espaço, ele procura ocupar o território de nossa mente, mas nós não podemos esquecer que Jesus Cristo nos convida a respeitar o nosso semelhante, a amar o próximo e em sermos cuidadosos no relacionamento diário. Não deve ser o ego que nos convide à gentileza. Não é o ego que deveria nos convidar a sermos cortês. O convite para a gentileza
convite para a sensibilidade, o convite ao respeito, deve ser feito pelo amor, o sentimento de amor. O amor a nos convidar a ser cada dia mais cuidadosos no relacionamento humano. Ora, meus irmãos, com Jesus Cristo nós aprendemos que estamos aqui para servir. Do Messias nós recebemos o convite de sermos servidores. Como aprendizes, o erro, a falha natural e o ego não deve nos aprisionar. A humildade deve acionar a campainha da responsabilidade e refazer os nossos atos. Ir à procura do nosso semelhante e reparar os nossos erros. A humildade nos leva à responsabilidade. Assim, como cristãos, a humildade nos deve convidar a fazer aquilo que deve ser feito. Como cristão, nós aprendemos que não devemos esperar que os outros nos compreendam. Não podemos nos aprisionar à expectativa do outro. A humildade nos leva a concluir que não podemos esperar que os outros sejam tolerantes, compreensivos. Este dever é nosso, como cristãos. E de nossa parte, meus irmãos, precisamos ser cuidadosos em nosso relacionamento. Precisamos ser cuidadosos em nossas manifestações. Há pouco estava lendo um livro em que Carlos Bacelli compartilha conosco inúmeros ensinamentos. No livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, no dia 30 de abril de 1983, o médium mineiro nos ensinou o seguinte. Chico Xavier nos diz mais ou menos assim: estamos aqui para compreender os outros e não exigir que os outros nos compreendam, porque esta obrigação é nossa. Esta obrigação é nossa como cristãos. O nosso irmão, os nossos semelhantes não têm essa obrigação. Neste mesmo dia, neste mesmo livro, Chico Xavier nos legou mais um ensinamento. Não é criticando que nós vamos resolver o problema, nem censurando o próximo. Não é criticando que nós iremos resolver o problema, muito menos censurando o nosso semelhante. Como nós não gostamos de ser lacrados, censurados, ridicularizados, nós não podemos também censurar, ridicularizar, muito menos julgar o nosso semelhante. Sejamos cuidadosos no nosso dia a dia. Para concluir, meus irmãos, eu estava lendo este livro em que Maurice Schwartz, Lições sobre Amar e Viver, Reflexões do Professor, a última grande lição, este pensador, ele nos presenteia com esta frase: saiba que o seu jeito de lidar com as coisas pode não ser o jeito do seu irmão. Portanto, respeite as escolhas do semelhante. Procure saber dele, do seu irmão, o que ele quer, o que ele precisa. É um convite agora de minha parte, esta mensagem é um convite à sensibilidade. Não nos escravizemos ao ego, sejamos humildes, cuidadosos em nossos relacionamentos, não nos deixemos vencer pela tristeza, pelo desânimo, pela depressão,
Saiba que nós já erramos, nós iremos novamente errar, mas a humildade deve recompor o nosso estado de espírito. A humildade pode e deve nos recomendar a responsabilidade pelos nossos atos, e o cristianismo nos convida à sensibilidade, a olhar para o nosso semelhante, para o nosso irmão, procurando entendê-lo, compreendê-lo, sem qualquer julgamento. Devemos sim analisar o pecado, mas jamais, como cristãos, julgar o pecador. Esta tarefa compete única e exclusivamente a Deus. Sejamos, portanto, zelosos, respeitosos. Não exijamos do outro a compreensão. Sejamos, de nossa parte, compreensivos. Que a paz de Jesus esteja conosco, que as bênçãos de Deus nos alcancem a todos. Que assim seja.